Olá, meus amigos, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e eu já quero desejar para cada um de vocês um feliz ano novo, que esse ano seja um ano de paz, de vitória, de conquista. E você pode ter certeza, se você absorver a palavra que nós iremos estar ministrando nesse momento, palavra essa que nós queremos estar chamando Escola de Reis. Então, gostaria que você permanecesse até o final do vídeo para que você pudesse absorver as instruções e colocar em prática. Você precisa entender o seguinte: nós, seres humanos, somos o instrumento ou os instrumentos em que o poder de Deus que é Espírito, se expressa. Da mesma maneira que Deus, que é Espírito e que é vida, se expressa através de nossos corpos, o mal também se expressa ou se expressará a partir dos nossos corpos. O Espírito de vida, que é Deus, onde está a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a imortalidade de Deus, Deus que é plena saúde, que é plena riqueza, que é plena prosperidade, que é plena paz. Esse Deus que é tudo isso, ele é Espírito. Por isso que o próprio Jesus disse lá em João 4, a partir do verso 24, Deus é Espírito e importa ou interessa, a coisa mais importante é você entender isso, e adorar o Pai em Espírito e em verdade. Ou seja, quando a tua consciência desperta e você se vê como Deus diz que você, ou você precisa se ver, quando você absolve Deus, que é a verdade, que era a vida, essa expressão glorifica a Deus, honra a Deus. Por isso, honrai ou adorai a Deus em espírito e em verdade. A verdade, descrita aqui pelo próprio Espírito de Deus, ao ser expressada para ti através de você, nisto Deus está sendo glorificado. E repito, como nós somos os instrumentos, é só nós olhar para a palavra, compreender a palavra, entender que não se trata de um livro religioso. A Bíblia não é um livro religioso, é onde está mostrando a respeito desse plano maravilhoso. Deus que é Espírito, a Bíblia é inspirada por Deus que é Espírito para nós. Quando nós absolvemos, essa verdade se expressa em nós, nos dando habilidade, capacidade, trazendo vida para o seu corpo, e aí você alcança tudo que é necessário para que não só esse próximo ano, todos os anos da sua vida, seja de sucesso, de êxito, ainda que você tenha desafios, mas o sucesso é uma coisa assegurada. Por quê? Porque o maior poder do universo está se expressando a partir e através de você. Esse poder que não se expressa no ar por si só, não se expressa no vento. Esse poder, o poder de Deus, só se expressará se tiver absolvido pela consciência humana. A consciência humana entendeu, compreendeu, aceitou, e agora é Deus agindo. Então esse é o propósito da minha vida,
do meu canal, tudo que eu faço é em prol disto, para fazer as pessoas entenderem que a palavra de Deus, o Espírito de Deus, que é a força criadora do universo, que o propósito é você compreender, acessar, trazer para dentro de você, e agora você aprender a colocar essa força, colocar esse poder em funcionamento para se expressar a partir através de você. Você que é o veículo, você que é o humano. Então, obviamente, para quem quer crescer, não tem como a gente fazer isso em um vídeo de 10 minutos. Portanto, você que de fato quer mudar a sua vida, fique conosco até o término desse vídeo. Eu quero também estar falando para você o seguinte: eu não quero que você acredite apenas porque eu estou dizendo. Eu quero que você acredite porque a Bíblia está dizendo. E se porventura você é um daqueles que acredita que a Bíblia é um livro qualquer, experimente. Experimente. É a mesma coisa de você olhar a energia. A energia é uma focinha qualquer, toque num fio descascado. É a mesma coisa. Acredite nisso. Experimente isso aqui. Esse poder, essa força expressando a partir através de você. Se essa força não te dá habilidade para você ser bom naquilo que você faz e prosperar na vida, desde que você entenda, aceite e ande nisto. Se esse poder não, ao entrar no teu corpo, se não te dá saúde, cura se tiver alguma enfermidade, como eu tenho ensinado bastante, você é uma senhora que deseja ardentemente ter um filho, mas já lutou a partir através dos recursos naturais, dos recursos da medicina e não conseguiu, experimente crer e comece a liberar a palavra, mandando. Você está absorvendo a palavra da fé, a palavra do entendimento. Deus quer vida, a minha palavra é espírito e vida. Jesus só veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E você agora começa a liberar a palavra para o seu ventre se tornar fértil. Experimente. Você agora entende que a tua posição em Cristo está acima de todos os principados, de todos os nomes que se nomeiam, de todas as coisas nesse século ou no século vindouro, na verdade, seja físico ou espiritual. Você é acometido de qualquer enfermidade, quem sabe um câncer, ou poderia ser outra doença. Quem é esse câncer? Será que ele é maior do que Jesus? Quem é essa doença? Será que ela é maior do que Jesus? Experimente absorver essa força, se conecte com Deus e comece a liberar palavras, comece a mandar, falando para o câncer quem você é, falando para ele ou para qualquer outra doença, que você sabe quem você é em Cristo. Você está acima de todo o principado, porque você está em Cristo, na posição dele, onde você pode todas as coisas. Começa a mandar. O próprio Jesus mesmo disse: disser esse monte ergue-te daqui, lança-te no mar e não duvidar no coração. Você tem que aprender a colocar esse poder para operar a partir através de você. E se opera assim, com suas palavras. As palavras, elas são armas poderosas, tanto para dar vida, como para dar o outro lado. Mas eu quero que você entenda pela palavra. Aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 15, procure entender isso aqui. Respire, concentre, ouça mais vezes, se for o caso, até você absorver o que de fato essa palavra está dizendo. Não faça a sua interpretação particular porque alguém disse, deixa eu dizer. Olhe para o que a palavra diz. Então começa assim: ele morreu por todos. Como o homem só pode morrer uma vez, você não entender isso, a princípio você não morrerá jamais. Exatamente o que Jesus disse várias vezes. Aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, não morrerá jamais, mas passará da vida para a morte. Continua: para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele porque ele morreu e ressuscitou. O que essa palavra está dizendo é: uma vez que você entendeu que Cristo morreu por todos, e você está incluído, que você agora se considera ressurreto, ressuscitado. Você não vai olhar mais como um ser humano comum,
Ou você não vai se olhar mais como um ser humano natural, como um ser humano mortal, como um ser humano fraco, como um ser humano pecador. Você não vai se ver assim mais. É isso que a palavra está dizendo. Agora, você vai viver pela vida daquele que morreu no seu lugar, que no caso é Cristo, e ressuscitou. Você vai viver com a honra dele, com o poder dele, com a força dele, com a riqueza dele, com a herança dele. É isto que essa palavra está dizendo. Assim que nós, de aqui por diante, veja só, a ninguém conheçamos segundo a carne, mas antes conhecemos segundo Cristo. Ao verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura és. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo aqui está apenas confirmando o que eu acabei de dizer para você. Quando você chega a esse ponto de entender que o Senhor Jesus morreu por todos, e você se inclui e se assume, você não deve mais olhar para você de uma forma natural, porque agora você é uma outra pessoa, segundo Cristo lhe formou, é o que a Bíblia chama nascido de novo. Você agora entra em frequência, entra em sintonia com o poder de Deus, o poder criador, onde está a imortalidade, onde está a vida, onde está a capacidade, cria dentro de você as habilidades que você precisa. Tira ou destrói doenças do teu corpo, cria tecidos, se for preciso. Por quê? Porque agora você está em contato com a força criadora, com Deus que é Espírito. Espírito e consciência é a mesma coisa. Agora você é como um aparelho de televisor, por exemplo. Você é apenas um instrumento que reflete o sinal de Deus, que reflete quem Deus é. Você pega um aparelho de telefone, por exemplo, você tira uma foto, envia para o Japão, em questão de segundo, essa foto chega lá. Com isto está revelando que o universo, a separação está relacionada ao campo natural, mas no mundo espiritual não há separação. Então você se aceitou agora que você é um ser ressurreto, você está unificado com Deus. É aí que Deus é onisciente, onipresente, está em todos os lugares. Então você está apenas refletindo quem Deus é, porque Ele está em todo o universo, você está na mesma frequência. Você aceitou, mas tem muito mais revelações para nós. Vamos continuar. A partir do verso 18. Ora, tudo provém de Deus, preste atenção, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja só, aqui está Cristo. Entre Deus e Cristo, por causa do pecado, houve a separação. Por isso que ele morreu. Ele morreu, com a morte seria nossa. O castigo que era nosso caiu sobre ele. Então ele morreu, pagou a conta, ressuscitou, o pecado saiu. Agora ele e o Pai se tornaram um em espírito. Esse ele e o Pai agora é você. Por quê? Você agora está em Cristo. Deus esteve no Pai. O Espírito no elemento, no ser criado, que foi Jesus. Agora, o mesmo Espírito que habitou em Jesus é o mesmo Espírito que habitará em você. Não sabeis que os vossos corpos são templo e morada do Espírito Santo, Deus, que é Espírito. Então você foi reconciliado. E aí, aonde Cristo estará agora, você estará também. E ele, Cristo, está sentado à direita de Deus, no lugar de honra, no lugar de comandante, no lugar de rei. E é exatamente neste lugar que você está. Não é só uma teoria. Porque Deus enviou anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Quando você crê e se firmar nessa verdade, esses anjos é tua força.
O Espírito de Deus trabalha dentro de você, te dando habilidade, fazendo o teu entendimento aceitar, compreender. E os anjos trabalham fora. Uma pessoa, quando ele entra nessa sintonia, está nessa força, espírito de rei, essa conexão espírito e carne, tudo começa a se mover em prol dessa autoridade. Porque Cristo, que é o Espírito, que está sentado à direita do Pai, Efésios 1, afirma que nós somos a parte corpórea dele. E é exatamente o que nós iremos estar aprendendo. Então lembra dessa colocação aqui? Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E você faz parte do mundo. Por isso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todos, que todos aqueles que dele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas aqueles que não reconhecer, não é que Deus vai punir ele, condenando. Não, todos nós estávamos condenados. Todos nós estávamos separados de Deus. E quando nós cremos em Cristo, estamos em Cristo, nós somos reconciliados, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Agora vamos para Efésios. Eu quero... tem tanta coisa boa aqui. Vamos ler todinho. A própria palavra de Deus aqui está sendo pregada, esclarecida por si mesmo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais, ou seja, quando a minha consciência aceita, compreende que eu sou um com o Pai, que eu sou uma extensão de Deus, é isso que Efésios está dizendo. Veja a continuação. Assim como nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santo e irrepreensível. Aqui já preguei em outras ocasiões falando que aqui é a nossa origem. Olha, veja, antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus, em João 17, o verso 5, ele disse: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Veja que aqui está falando que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, veja, do mesmo tempo. Então, quando Jesus orou para que Deus devolvesse para ele aquela glória que ele, Jesus, tinha antes da fundação do mundo, aí se entende com mais clareza lendo Hebreus 1, porque Hebreus 1 é onde fala que pelo fato do Senhor Jesus ter sido feito um pouco menor do que os homens, por causa da sua natureza humana, ele recebeu carne e sangue, se materializou, e como matéria ele se tornou um ser limitado, um ser humano. Não, nesse ponto, ele, Jesus, foi feito um pouco menor do que os anjos. Mas, no que se respeita à honra, o Senhor Jesus é superior aos anjos. Então, quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, nós estamos naquela honra, naquela glória que Jesus está orando para ter, além do corpo natural. Lembra que nós lemos, a partir do momento que uma pessoa que está em Cristo, ela não deve se avaliar como um ser natural, ele não é mais natural. Ele era agora um homem sobrenatural, ele está com a força do poder superior. Então, lá em Hebreus fala que Jesus está acima dos anjos, e no verso 11 do capítulo 2 diz: quem santificou, que no caso foi Jesus, e nós que fomos santificados, viemos de um, se unificamos. E aqui você vê claramente que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Se nós nunca chegar em Cristo, nós nunca validamos essa eleição. Mas no momento que nós estamos em Cristo, essa eleição é validada. Não vá pensar que aqui está dizendo que aqueles que vão chegar em Cristo, que vão ser salvos, foi por um decreto de Deus, como alguns com a mente totalmente fechada entendem. Não. O propósito está lá. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Nós lemos lá em 2 Coríntios que o Senhor Jesus nos reconciliou o mundo com ele. Mas veja, todos os dias tem pessoas se perdendo, porque não validaram
esses benefícios. Continuamos aqui em Efésios. A partir do verso 6. Bom, verso 6. Para louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo. Veja só. Nós temos mostrado diante a Bíblia, quem sabe você está enquadrado no que eu vou falar agora. 90 e tanto % dos cristãos se sente pecador. Eles não compreendem a graça, eles vão dizer assim: eu vou ser salvo porque Deus é muito bom e apesar dos pesares eu faço tudo errado, eu sou um pecador miserável, eu vou ser salvo. Não. Deus nos elegeu em Cristo para sermos santo e irrepreensível. Deus jamais iria pedir uma coisa, ordenar algo além da nossa capacidade. Seria uma crueldade, uma perversidade. A questão é que os cristãos acham que está se tratando da sua força humana, do seu esforço humano. E não é. O homem pode fazer o que ele quiser e o estado dele, apenas pelo que ele faz, é de pecador, separado de Deus. Mas quando o homem está em Cristo, esse homem, ele é santo. Porque Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santo e irrepreensível. Agora veja só, nós acabamos de ler. Deus nos chamou pela sua glória, para participar da sua glória. Você tem dimensão disso? Pedro também chega a afirmar, deixa eu dar um pulinho lá em Pedro, porque é muito maravilhoso essas revelações. Lembra, nós estamos aqui na Escola para Reis, né? Baseado lá em Apocalipse 10 e o verso 5, que Deus nos chamou para ser reis e sacerdotes, para governar nessa terra. Segundo Pedro, veja só que maravilha. Deixa eu achar aqui o irmão Pedro. Segundo Pedro, veja só. Visto como pelo seu divino poder, não foi pelo nosso esforço, não foi por nosso mérito, visto pelo seu divino poder, nos tem dado todas as coisas que se diz respeito à vida, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja só, Deus nos chamou pela sua própria glória, ou seja, Ele está nos chamando para ser participante da glória, porque foi por essa glória que Ele nos chamou. Que glória é essa? De sermos santos, de estar sentado à direita do Pai, de ser um com o próprio Pai. Nós somos apenas uma extensão humana do próprio Deus, do próprio Criador. É só nós entender isso e agir nisto que as coisas acontecem. E a continuação de Pedro diz que Deus nos deu a natureza divina. Você já parou para analisar? Nos deu a virtude dele. O que Deus é capaz de fazer? O que Deus pode fazer? Qual é a intensidade do poder de Deus? Da sabedoria de Deus? Do que Deus é capaz. Então é isso que a Bíblia está dizendo quando diz que Deus nos chamou pela sua própria glória e virtude. Essa virtude de Deus. É por isso que Paulo, entendendo, diz: tudo eu posso nele que nos fortalece. Tudo eu, tudo você pode, todos os que crerem podem nele que nos fortalece. E agora concluindo aqui Efésios 1, a partir do verso 21. Porque Cristo está acima, o seu nome, o nome de Cristo estar acima, o nome de Cristo, você pode incluir o seu, você estando nele, no lugar de todas as sortes de bênção, é lá que você está também, acima de todo o principado, acima de toda a potestade, acima de todo o domínio, acima de todos os nomes que se nomeia, não só no presente tempo, mas em todos os tempos, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo criou para ele, porque tudo saiu de Cristo e tudo volta para ele, porque Cristo está a inteligência divina
está a força soberana, Deus que é Espírito, onde está a imortalidade, a sabedoria em Espírito. Então Deus criou um ser físico, encheu esse ser físico no começo de todas as coisas, e esse ser físico, ele quis chamar de o Cristo, ou o primogênito, o primeiro. Aí você lê toda a Bíblia, mas lá em Provérbio 8, o Senhor me possuiu, me usou, no começo das suas maravilhas, quando ele estava colocando os limites nos mares, nas nuvens, nas estrelas, eu estava lá e me possuía. Ou seja, o Espírito operando em um corpo, que é a mesma coisa que tanto Gênesis como João estava dizendo. Veja só, no princípio era a palavra, o Espírito, e agora a palavra estava com, ou seja, a palavra agora estava com o elemento, com o homem, que é o Cristo. Esse Cristo é Deus, porque a palavra é Deus. Veja só, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tanto o agente da palavra, o ser físico, que é o homem, a obra-prima de Deus, como a palavra, porque não se mede pelo ser físico, mas sim pelo Espírito. Então, agora eu quero ir lá para Hebreus. Eu quero concluir esse maravilhoso assunto aqui. Veja só, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias falou pelo Filho. Quem é o Filho? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Está se referindo ao primeiro homem criado, que é o Cristo vivo. Então, esse aqui está no verbo, digamos assim, singular, ou seja, se dirigindo a uma pessoa, que é o nosso Cristo. Mas aí você pode, se você entender toda a palavra, você vai entender que ele foi o primogênito, o primeiro dos filhos, mas tanto em João como aqui em Hebreus, aqui na frente fala, que aqueles que crerem, também foi dado o direito de se tornar filho de Deus. E aqui em Hebreus diz que ele se passou por carne e sangue, ou recebeu carne e sangue com o propósito de vencer, de dominar aquele que tinha o poder sobre nós, a saber, o poder da morte, que é o diabo, para levar muitos filhos à glória. Então, na medida em que você vai vendo aqui Hebreus, lá na frente vai unificar tanto quem santificou como os que foram santificados, que somos nós. E aí toda a Bíblia mostra essa harmonia. Então, ele criou todas as coisas, preste atenção, pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação pelos pecados, assentou à direita do Pai na majestade das alturas, tendo tornado superior aos anjos. Por isso que quando estamos em Cristo não morremos mais, porque o diabo é um anjo, viu? E não há ninguém que tenha o poder superior ao poder dos anjos, ao poder de Satanás, o poder da morte. Por isso, em nenhum outro a salvação. Por isso, um ser humano só será salvo quando ele tiver revestido com o poder da imortalidade. Porque o que Jesus fez, quando a Bíblia diz que ele experimentou a morte, mais ou menos, nós acabamos de passar uma pandemia, digamos assim, e a razão que aquela pandemia devastou a humanidade é porque não tinha encontrado um remédio que combatesse, uma droga que o combatesse. Mas logo que encontrou o contrário, pronto, ela deixou de ser o bicho-papão. Até Jesus ressuscitar, não se tinha encontrado um poder, uma força capaz de superar a morte. Então Jesus fez esse experimento. Então aquele poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos foi disponibilizado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso todo o poder, não só um bocado do poder, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E aí continua aqui em Hebreu.
Pois não foi a anjo que ele disse: senta-te à minha direita, hoje eu te gerei. Agora veja aqui, a parte, eu já estou lendo aqui na frente, né? É aqui mesmo, no capítulo 1 e o verso 5, parte B. Eu lhe serei o pai, por pai, e ele me será meu filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: a todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que seus anjos faz vento e seus ministros labareda de fogo, teu é o trono. Ó Deus, isso aqui é maravilhoso demais. Observe que aqui é o Deus Espírito, o Deus sem forma, se dirigindo ao Deus em forma que é Cristo. Teu, ó Deus, o trono teu, ó Deus, é para todo sempre. Então, nesse exato momento, Jesus não está no corpo físico, mas a igreja está, os que crerem está, para que o mal não governe. Porque se porventura extinguisse todos os reis da terra, ninguém estivesse reinando em Cristo, como a Bíblia diz, que até que ele volta, ele colocou todas as coisas debaixo dos pés. Mas se porventura não tivesse ninguém, todo mundo se afastasse, o mal tomaria o universo para sempre. Mas por que ele não faz isso? Qual é o poder que impede? É o poder dos que reinam em Cristo, dos que são o corpo de Cristo, que é esse mesmo poder que retém o anticristo. O anticristo jamais poderá governar sobre os que estão em Cristo, porque todo o poder foi dado para Jesus, não foi dado para o anticristo. Por isso o anticristo não pode governar no mesmo lugar que Cristo está, e Cristo estará a partir através da sua igreja, do seu corpo. Por isso a igreja vai ser retirada para que ele governe por 3 anos e meio, porque é um direito que ele, digamos assim, ele entrou diante do tribunal da justiça e Deus reconheceu pelo fato de Jesus ter governado 3 anos e meio em um corpo físico. O diabo também quis personalizar um semelhante a ele. Agora, pela quantidade de pessoas que desprezam a Cristo, deu ao diabo, a esse anticristo, esse direito. Mas ele, o anticristo, não poderá governar sobre a igreja. Por isso a igreja será tirada por 3 anos e meio, quando a igreja voltará para o triunfo definitivo. Teu, ó Deus, é o governo eterno. E continua assim: centro de equidade é o teu reino, porque tu amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, ou como nenhum dos teus companheiros. Interessante, para nós entendermos aqui, óleo de alegria. Se você for olhar, em Isaías 61, o Senhor Jesus disse: o Espírito do seu Deus está sobre mim, ele me ungiu para pregoar liberdade aos cativos. Aí você vai acompanhando com o Espírito de revelação, você vai ver que o que Salmo, Isaías 61 chama de cadeias, é o mesmo que mágoa, é o mesmo que culpa, espírito de pequenez, espírito de escravidão, espírito, sabe, de um ser separado de Deus. Isso é cadeia. Por isso você vê lá em Isaías 61 dizendo que eu darei veste de louvor àqueles que estavam vestidos em vestes de cinza. E darei um espírito de alegria àqueles que tinham um espírito angustiado. Então, um ser humano que vive amargurado, cheio de medo, cheio de culpa, cheio de solidão, cheio de raiva, é o mesmo que cadeia, está privado da vida até que seja libertado. Então, mais uma vez, quero pedir para você que ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já deixa seu like, seu comentário, já compartilha com teus amigos aí, diz: olha, vamos assistir, é um assunto legal aí, escola para os reis, para formar reis, né? De reis para reis. Entender isso aqui, meu amigo? A tua vida será uma vida semelhante à vida de rei. Até o próximo vídeo.